Podemos começar. Como diz o nosso CEO Jorge Abraham, é sempre importante esperar o pessoal, mas também mais importante que isso é respeitar o tempo daqueles que já estão conosco. Então, muito bem-vindos. Esse é nosso Webinar Partner Summit 2026 da Monday.com. Reunimos aqui três pessoas fundamentais para o nosso ecossistema de Monday.com: Ana Leon, Felipe Moura, Bruno Algair. Eles vão se apresentar, eles vão falar para vocês todas as suas valências aqui conosco, mas principalmente a gente vai falar tudo que a gente viu no Partner Summit da Monday esse ano, que aconteceu em Praga, na República Tcheca. Então, a gente sabe que é um evento muito importante para os parceiros, mas mais importante e curioso de interesse é dos nossos clientes que ficam na expectativa de como que eles vão poder aplicar, quais são as novidades, o que que a Monday vai trazer de ainda mais interessante para as funcionalidades dos produtos. Então, a nossa agenda. A nossa agenda, a apresentação dos speakers, vamos falar um pouquinho sobre Praga, vamos contar para vocês o que nós ouvimos por lá e como aplicar. Então, eu vou passar a palavra para o Bruno, que vai seguir com vocês agora. Olá, pessoal, muito bom dia. Obrigado pela presença de todos aí que estão nesse webinar. É um momento, de fato, muito importante aqui com o iPlayers, estar nesse evento. Isso que foi muito conteúdo bacana. Tá? Eu sou hoje Customer Success aqui na iPlayers, então já estou há 5 anos trabalhando com Monday.com e com certeza nesse momento a gente está vivendo a maior revolução, digamos assim, em termos de plataforma, em tudo que a gente vem recebendo de novidades com relação a IA. Então o assunto está super em voga atualmente e isso está também muito como centro da plataforma hoje. Então a gente tem muita coisa bacana para apresentar hoje aqui nesse webinar. Boa. Prazer, pessoal. Sou o Felipe. Atualmente sou Sales Engineer aqui na A-Players. Já tenho um pouco mais aí de 3 anos de ecossistema Monday. Já, né, foco principal em pré-vendas, mas também já participei de algumas implementações estratégicas aí. Então, estou aqui hoje para apoiar vocês com a parte mais técnica e traduzir para ficar claro o que que é todo esse conteúdo de IA. Muito bom dia, pessoal. Eu sou a Ana Leon. Estou aqui à frente do time de Monday, né? Então, trabalhando aí junto com o Felipe e com o Bruno para a gente fazer tudo isso acontecer. Então, quando falar de Monday, pode chamar a gente que a gente vai te ajudar. Estou no mercado aí, venda de SaaS, relacionamento com cliente há alguns bons anos. E aqui na ePlayers cuidando de Monday há quase 3 anos. Então, já tenho bastante história para contar. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho, né, de mais uma página aí, página 2026. E para começar, vamos contar um pouquinho de onde a gente foi parar, né? Então, a gente foi até Praga, República Tcheca, para poder ouvir o que a Monday tinha para trazer para a gente em 2026. Pontos bem curiosos ali de Praga, né? Quem não conhece. Trouxe 3 pontos ali bem importantes por onde a gente passou. Praga é encantadora. É uma cidade ali que você anda para qualquer canto, você vai querer parar e tirar uma foto, porque tem muitas construções ali mais antigas, castelos, igrejas, muito lindo. Então, quem gosta ali dessa parte da Europa, vale a pena conhecer. E os 3 pontos de destaque que eu tenho aqui, ó, Castelo de Praga, ele é o maior castelo do mundo, segundo o Guinness Book. Então, já dá para entender aí que tem alguma coisa bem diferente para a gente dar uma olhada por lá, né? O relógio astronômico também é o mais antigo em funcionamento e é muito legal que vira um ponto assim que todo mundo se encontra para ver de fato o relógio ali funcionando. Então, é muito bonito de se ver. E, não menos importante, a capital da cerveja. Então, para os amantes de cerveja, qualquer lugar que você encontra, você vai tomar ali uma cervejinha bem gostosa, gelada, né? Porque a maior parte do tempo Praga é gelada. Então, a gente foi inclusive no inverno. Então, a gente tomou ali uma cervejinha gelada. Então, quem gosta, amantes aí, com certeza é um destino que vocês precisam visitar. Então, foi uma experiência super legal. A gente conseguiu ali num tempinho que a gente tinha ali de um dia para o outro dar uma passeada, mas realmente vale muito a pena você que está pensando em ir ou não sabia como que era, vale muito a pena você ir visitar. E aí falando um Até pouco, pode um dado falar, Bruno, interessante Bruno sobre tava. essa questão da cerveja, né? Em muitos lugares, muitos restaurantes, a cerveja é o mesmo preço ou mais barato que a água. Então, também Verdade. tem um desafio aí de muitas vezes não tomar uma cervejinha.
e se hidratar da forma adequada, mas isso é um fato curioso lá. Então, que é super barato cerveja naquela região. Aí não tem como, né? Quem gosta vai querer mesmo. E contando um pouquinho o que que é o Partner Summit, né? Então a Monday ela reúne os parceiros do mundo inteiro, né? Então o mundo todo ali que trabalha com Monday trabalha dentro de um ecossistema. E uma vez por ano eles fazem esse encontro que é voltado exatamente para esse ecossistema, né? Então a gente tem ali parceiros do mundo todo, a gente tem muita abertura ali para poder trocar ideias, trocar figurinhas, a gente tem algumas sessões ali que a gente consegue participar. E esse ano, né, como a gente comentou, o local escolhido foi Praga. Então foram 2 dias ali bem intensos de bastante conteúdo, bastante troca. E em alguns lugares ali do evento a gente podia sair, ir nos estandes dos produtos, saber um pouco mais das novidades. É, Alguns produtos ali estão em destaque que a gente vai trazer hoje, né, que é o foco principal aqui do nosso webinar. Mas é algo muito bacana. Eu acho que essa experiência que a gente consegue trocar com outros países, né, com outras culturas, é o que realmente faz a gente entender se a gente está no caminho certo, se a gente não está, até novidades, né, coisas diferentes que a gente não tinha feito ou não fez ainda, a gente experimentar por aqui. Então, realmente é um evento assim que para a gente vai de um jeito, a gente conhece o ecossistema todo de Monday e a gente traz a mala abarrotada mesmo de novos assuntos. E é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar aí do que a gente veio para trazer de novidade para vocês. Perfeito. Obrigado, Ana. Pessoal, a gente teve 2 dias bem intensos de eventos lá. Foram mais de 20 palestras nesses 2 dias. Então, boa parte delas foi, de fato, para fazer um alinhamento estratégico com o que a gente, enfim, teve de resultados no ano passado, como parceiros, e o que a gente tem hoje esse ano de metas também para desenvolver ao longo do ano, né, até em relação à visão da Money.com e planejamento com relação a isso, tá? Porém, boa parte também foi destinada à parte de IA. Então, a gente não tem como não falar hoje de Monday sem falar de IA, e até porque o posicionamento hoje da Monday é ter IA como centro do produto, tá? E até uma analogia que a gente faz muitas vezes aqui internamente, que a gente brinca, é que hoje, por exemplo, a Monday seria um celular e a IA seria o chip. Então, a gente não tem como ter um celular sem o chip, né? Então, a Monday, ela vai funcionar cada vez mais tendo IA como centro disso e muito para a gente poder, de fato, ter uma maior eficiência na nossa rotina do trabalho. A gente tem diversos clientes um uso fantástico de IA, mas a gente entende que ainda a gente tem muita penetração ainda para poder desenvolver com os clientes com relação a isso. Tá? E até uma questão que a gente vem também falando, né, como posicionamento da Money.com, que a plataforma deixar de ser uma plataforma de trabalho para ser a melhor plataforma de IA de trabalho. Tá? Então, isso aí também mostra muito dessa questão da gente ter cada vez mais isso como centro das nossas atividades. Tá? E a gente até pensando assim, né, tudo que a gente viu lá com relação aos produtos que foram lançados, tá? Que é o Monday Sidekick, o Monday Vibe, o Monday Agents e também o Monday Workflow, tá? É que a gente não vai precisar mais executar o trabalho, mas sim gerir o trabalho. Tá? Então a ideia é que a gente, aquelas atividades mais rotineiras que a gente tem, esteja cada vez mais no âmbito de gestão. Né? Então a gente configurar e saber utilizar da melhor possível, para que a gente possa fazer, de fato, aquilo que é mais estratégico na nossa rotina. E uma coisa também que é legal, aqui pensando nos nossos clientes, né, em todos os nossos clientes que podem surgir de Money.com, é a gente não pensar em só ganhar produtividade através da IA, mas sim repensar e redesenhar como a gente vai fazer nosso trabalho acontecer a partir de agora. Tá? Então, isso também é um ponto interessante a gente começar a pensar, né, não só a IA como um complemento, mas sim como centro ali do nosso trabalho, e isso exige, de fato, toda uma questão de redesenhar a forma que a gente atua, tá? E a iPlayers pode ajudar bastante os nossos clientes nesse sentido. Como a gente pode utilizar ao máximo essa questão para estar cada vez mais tirando proveito disso. Tá? Então, vamos passar para os produtos, para explicar um pouco mais o que foi mostrado lá de cada um deles. E a gente vai também mostrar um pouco mais na prática, um pouco mais sobre isso. E para isso, a gente tem um vídeo mais introdutório, e a partir disso a gente vai ir em cada um dos produtos para poder explicar melhor essas funcionalidades.
Tá sem áudio, eu acho, Felipe. Sem áudio, acho que eu tenho que abrir o meu, talvez. Tirou. This is Monday.com's AI work platform, a full set of AI capabilities so any team can take on bigger goals and move faster. Here's how it all comes together. It starts with Monday Sidekick, your intelligent AI assistant. It understands your work and it helps you to run it. Next, Monday Vibe allows you to build business software using just your words, right in the context of your work. Monday Agents. This is the agentic AI workforce that executes at scale on your behalf. And finally, AI workflows tie it all together, so work just keeps moving. It's super powerful and actually very easy to use. Let's take a closer look. Monday Sidekick is your intelligent work assistant and can be your entry point into everything Monday.com. Sidekick uses the latest AI models and it knows exactly what you're working on. It's connected to your boards, projects, and tools. So you can ask it to research something, write content, generate images, build workflows, or just take action directly in your workspace. No switching tabs, no pasting context. You just tell it what you need and it gets it done. Now, Monday Vibe. With Vibe, you build business software using your own words. A knowledge base, an ROI forecaster, a survey platform, social content calendar, whatever your team needs. Everything you build is secure, enterprise ready, and it runs on Monday.com's infrastructure. You don't start from scratch. Vibe uses the context of your work and your data to build fully working apps. Next up, Monday Agents. Think of them as extra hands, only unlimited. A sales agent can qualify leads and book meetings. A service agent can answer tickets using past history. And a risk agent can spot issues and act on them. You can use pre-built agents, or you can make your own just by telling them what you want them to do. And lastly, AI workflows. This is where everything comes together. Agents do the work, and workflows decide how the work runs. With Monday Workflows, you lay out the process from start to finish. You set the structure, and you decide where AI agents will step in to help you with thinking, deciding, or taking action. They follow clear rules where you need control, and they use AI where you need flexibility. It all runs exactly where you already work, with guardrails, permissions, and visibility already built right in. That's Monday.com's AI work platform. Whether you use work management, CRM, service, or dev, or all of them, AI isn't bolted on, it's built right in. So your teams can deliver more faster and adapt their work on the fly when things inevitably change. Turns out, the future of work is pretty easy to use. Pessoal, começando pelo que eu entendo que vai ser o mais utilizado no dia a dia dos clientes, para quem ainda não está utilizando bastante, é até pela por exemplo, com Gemini, com ChatGPT, que aqui a gente tem, de fato, uma central que a gente pode solicitar, né, um assistente, a gente pode solicitar diversas coisas dentro do nosso contexto de negócio, né? E acho que é isso que é o principal diferencial quando a gente pensa em IA na Money.com. Não de forma genérica, mas sim sempre estando inserida no nosso contexto de negócio. Então, a gente pode utilizar para criar quadros, identificar gargalos nos nossos processos, nos projetos, riscos, por exemplo. Então, a gente pode utilizar essa central, essa assistente, para que a gente possa, de fato, facilitar de forma bem objetiva tudo que a gente precisa dentro do nosso ambiente de trabalho, seja no CRM, seja no Work Management, seja no Money Service. Então, a gente pode utilizar isso, de fato, para que a gente tenha respostas confiáveis e que, de fato, vão bem de encontro àquilo que a gente precisa de forma super rápida, tá? Deixar o Felipe falar um pouco mais, né, apresentar um pouco mais sobre a solução. Boa. Então, o que que a gente precisa entender aqui do Sidekick da IA na Monday, né? Então, especificamente do Sidekick, né, que fazer uma comparação aqui, é como se fosse o nosso chat GPT da Monday, ele não é, né, literalmente o chat GPT, mas a IA da Monday, ela está construída utilizando como base as principais ferramentas de IA do mercado. Então, quando você
faz uma pesquisa ali dentro, você interage com ela, você não está falando com uma IA, ela tem os melhores modelos de IA para qualquer coisa, né? Então, seja criar uma imagem, seja para criar uma sequência de tarefas, seja para discutir uma ideia, então ela está buscando o melhor do mercado, só que ela também está trazendo todo o contexto de segurança de quem já utiliza Monday, né? Então, primeiro, você não precisa contratar diversas ferramentas de chat, né, de IA por fora, então tudo isso já está integrado, né, nos bastidores ali da Monday, e você tem a governança e a segurança. E aí que tá o legal, né, porque normalmente quando você não tem uma ferramenta como essa, você tem que pegar o seu dado, tirar um print, copiar um texto, ir lá para fora, jogar, analisar o resultado, trazer para cá. Então, com essa mudança, né, com essa IA aqui dentro, a gente tem muita evolução e muita praticidade, né? Então, eu consigo dar o contexto, né? Deixa eu até já avançar o próximo aqui, slide. Então, ele tem aqui adicionar contexto. Quando eu clico aqui adicionar contexto, ele abre a lista de quadros que eu tenho na minha conta, e ele já respeita os quadros que eu tenho permissionamento, né, para ter acesso ou não, e a partir daqui eu posso trocar uma ideia com ele, né, falar, cara, preciso aí de uma ajuda, tô com um projeto, queria ter um insight, preciso de um dado, e, enfim, ele vai te entregar o melhor resultado possível com os dados reais do seu trabalho que já estão na sua conta, né? Então, acho que aqui é o principal diferencial de, né, começar a utilizar cada vez mais o Sidekick aqui. E não somente no intuito de pesquisa, tá? Ele faz ações também. Então, cara, quero que você entra num determinado quadro, num determinado trabalho, olha as atividades que estão em atraso, troca para um determinado status, notifica determinadas pessoas, coloca um lembrete para uma determinada data. Então, você pode escrever tudo isso para ele e ele executa isso tudo para você, né? Você não precisa entrar no quadro necessariamente, criar, né, duas, três automações que, olha como é engraçado, né? Um tempo atrás a gente fala, cara, você pode entrar e criar duas, três automações, é tão rápido, mudou sua vida, agora a gente tem algo ainda mais superior a isso, né? Você dá o prompt, né? Inclusive, se você quiser, você tem a opção de falar, né? Então eu posso né, apertar o botão, falar tudo isso daqui que é ainda mais rápido, ele transcreve o texto, você dá um OK e ele executa tudo isso. Então, aqui está, né, o principal diferencial e um exemplo ali de boas práticas de como utilizar, né? Ele também, né, quem já utilizou o Sidekick ali no passado, você lembra que o Sidekick ele estava a nível de item e a nível de quadro, né? Então eu entro num quadro, eu tenho ali em cima o sidekick, ou estou no elemento, tenho o sidekick, né? Mas ele não salvava o contexto, né? O histórico de interações que você teve. Então agora aqui, né? Quando você clicar nessas três barrinhas aqui em cima, ele vai abrir o histórico de interações que você teve. Então se você tem um prompt ali que você usa sempre, você não precisa salvar em um bloco de notas ou qualquer lugar, né? Ele já está aqui na mana. Então você pode voltar naquela conversa e falar, cara, queria fazer isso daqui de novo, vamos rodar com agora data atualizada, preciso mais uma vez desse insight. Então, enfim, você ganha muito, muito mais produtividade, né, utilizando esse recurso aqui dentro. Até só um exemplo que eu utilizei recentemente, que é bem simples, mas que me ajudou a resolver uma questão em 10 segundos, eu estava de férias agora as duas últimas semanas. Eu queria entender um pouco do contexto do que tinha acontecido na minha ausência. O que tinha sido fechado de negócios, o que tinha evoluído de uma etapa X para negociação, por exemplo. Então, você ter esse contexto de forma rápida, né? Digitei ali o prompt, o Monday me deu todo digamos assim, esse relatório de forma super rápida, algo que eu digitei em 10, 20 segundos. Então, eu consegui ter um resumo do que aconteceu nas minas férias, né, através do Sidekick. Então, só um exemplo aí prático, que é simples, mas que, de fato, né, só para mostrar que o quanto facilita o nosso dia a dia aí, de forma bem eficiente. E muito bom esse ponto que o Bruno trouxe. A gente utiliza, viu, gente? O que a gente está falando aqui, a gente tem utilizado. E né, a prova que realmente a gente está sendo transformado ali dentro dos nossos ambientes da Monday através da inteligência artificial. Indo para o segundo produto aqui, acho que muita gente já deve ter visto aí alguns vídeos, algumas divulgações da Monday. É o Monday Vibe, fazendo um trocadilho, bem good vibes ele. Então você imagina que você pode transformar qualquer necessidade que você tenha aí específica do teu negócio em uma solução completa.
Então, você pode criar um app de trabalho, então, com toda a segurança, né, com toda a infraestrutura ali confiável da Monday. Você pode personalizar tudo que você precisar. Então, você imagina, né, você quer fazer ali do seu jeito, quer que seu time use daquela forma, né, estruturada, tudo certinho. Você pode fazer isso de uma forma única dentro do Monday Vibe. Tem conexões nativas, né, do seu ecossistema. Então, você vai olhar ali para os seus dados, fluxo de trabalho, integrações, automações. Você vai olhar para tudo ali dentro da tua área de trabalho. Uso corporativo, né? Então, a gente estava vendo muito o comecinho ali, né, dos produtos voltados para a inteligência artificial, olhando muito para cada usuário. Agora a gente consegue ver esse uso corporativo, né? Então, os times conseguem, de fato, utilizar toda essa inteligência artificial ali no final do dia para benefício do teu trabalho. Então, o Vibe ele vem para consolidar toda essa infraestrutura ali, substituindo as ferramentas, né? As diversas ferramentas que a gente utiliza aí no nosso dia a dia, concentrando tudo num lugar só. Conta um pouquinho para a gente aí, Fê. Boa. Então, como que funciona na prática, né? Semelhante ali ao que a gente viu do Sidekick, tudo vai começar, né, com um prompt. Então, eu posso, por exemplo, aqui é, ter né, o ponto principal, o ponto de partida é os dados da sua conta, seu quadro. Então, eu tenho um quadro, eu tenho um processo, né, não apenas um quadro, mas um conjunto de quadros, né? O Vibe ele consegue funcionar ali uma quantidade de quadros e ele reúne esses dados e vai entregar o que você quer no final do dia. Ah, mas você traz isso de uma forma diferente, né? Então, cara, eu quero que você pegue, às vezes, o conteúdo de 3, 4, 5 quadros ali, faz uma visualização específica para mim, e ele não é uma coisa visual apenas, tá? Você interage, olha, que coloca um botão, me adiciona filtros, e normalmente quando a gente pensa em, nossa, eu vou desenvolver um aplicativo para ter uma página, né, uma experiência personalizada, às vezes com a identidade visual da minha empresa, né, eu quero usar isso para compartilhar com um cliente específico, é um projeto estratégico, pode ser, enfim, N casos, tá? Você teria que construir isso por fora. Então, aí a gente depende de ter um dev, né, de ter, depois que hospedar essa solução em algum lugar, depois conectar, e aí entra em muitas camadas, né? Então, ficou complexo. E a proposta da Monday é não ter essa complexidade para esse tipo de coisa. Então, a gente consegue, agora, de maneira interativa aqui, escrever, né? Por trás, a Monday tem uma super engenharia aqui que está entendendo isso e transformando em código. Então, na prática, ela está pegando isso e escrevendo um código, acho que em Java, se eu não me engano, mas ela escreve o código para você e você vai falando, cara, olha, é interativo, né? Então, ela te solta o resultado e fica esperando o teu próximo passo. Se você falar, é isso, você publica. Se você ainda achar que precisa customizar, melhorar, fazer qualquer outra coisa, você vai conversando e fala, olha, eu queria que você mudasse esse botão, que você aumentasse isso, troca a cor daqui, adiciona uma funcionalidade, adiciona um filtro, adiciona... Enfim, você faz o que você quiser. Então, eu posso, tanto a nível de gráficos, cara, eu quero um gráfico aqui muito diferente, ou eu quero um painel, porque eu quero, por exemplo, sei lá, melhorar a experiência do meu colaborador para um reporte de horas, ou para ele acompanhar as metas, ou para ele fazer uma calculadora em específico, ao invés de ele interagir dentro do quadro da Amanda, e se por alguma razão você quiser que isso tenha uma experiência diferente, você consegue utilizar o Vibe para chegar nesse propósito, tá? E algo muito legal aqui no enviar arquivos é que eu posso adicionar um contexto visual para eles, tá? Até compartilhando internamente aqui, algo que a gente fez internamente, a gente montou uma matriz de prioridade internamente e quando eu fui pegar a referência da ideia, eu já sabia o que eu queria. Então, eu fui ali no Google, busquei uma imagem que era muito próxima do que eu estava imaginando e junto com o prompt eu adicionei ali. Então, ele fez praticamente igual, assim, aí ele só adaptou com o que eu escrevi no meu prompt, né? Então, fica muito prático de você dar uma ideia, se você já tem isso, pô, cara, eu queria que tivesse uma interface, sei lá, parecida com o aplicativo do iFood. Cara, você pega ali um print do aplicativo do iFood e coloca aqui, e ele vai fazer igualzinho ali, levando em conta o contexto do seu quadro, o botão de status, a coluna, enfim, você consegue trabalhar, né? Então, é bem interessante isso daqui, tá? É um recurso que eu diria que exige um pouquinho mais de maturidade, porque você precisa ter um processo bem estruturado. Mas aí, Players está aqui, se você fala, cara, acho que eu não tenho um processo muito bem estruturado, você fala com a gente te ajuda a chegar nisso, para você poder extrair o máximo que você precisar, né, que você pode com os recursos de IA agora da Monday.
E um ponto bem Ah, legal aqui, né, de tudo que a gente fala, de todos os produtos, né, mas especificamente do Vibe, é que você não importa se você é RH, se você é marketing, se você é financeiro, qualquer área que você atue, sua empresa, segmento, a gente consegue fazer isso, colocar isso dentro da tua conta, do teu ambiente. E o mais legal é que todas as pontas soltas, elas se conectam, né? Então eu acho isso fantástico. Então você vai buscar lá o dado, a informação do que você já tem usado. Então o teu dia a dia, os teus dados, eles vão se conectar, né? Então eu acho que isso é um ponto bem legal. E com certeza, né? O que o Felipe falou aí já ia dar essa deixa também. Se você tem ali teu fluxo já estruturado, suas informações, você já sabe para onde você quer ir, a gente pode te ajudar aqui através do Vibe, sim, com certeza. até a Monday, para quem já utiliza a Monday.com, sabe o quanto ela é flexível para ser utilizada em diversos departamentos, em diversas operações específicas. E com o Vibe a gente consegue aumentar ainda mais essa gama, né? E de forma super fácil, configurar aplicativos que de fato vão atender as mais diversas áreas, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, que a gente teve com um cliente que ele precisava ter uma consolidação de todos os novos colaboradores que tinha uma empresa que foi feita uma fusão, tá? Isso para uma visão de diretoria, tá? De board mesmo, de ter essa visão, né? Entender o perfil de cada um desses colaboradores, entender onde poderia ser alocado, entender, enfim, todas as decisões estratégicas sobre esses colaboradores que entraram novos na companhia, tá? E através do Vibe foi criada uma solução onde foi subida toda a base do RH daquela empresa. E a gente criou uma página homepage onde a diretoria poderia clicar pesquisar o nome do colaborador, separar por departamentos, de ter toda a ficha daquela pessoa numa página só. Tá? Então, é um aplicativo que foi criado muito relevante para a empresa. Isso, o trabalho que eles teriam para ser feito, caso não tivesse uma solução como o Monday Vibe para poder subir os dados e fazer toda essa solução para eles. Né? Então, imagina o trabalho de falar com a RH, entender cada perfil, quantidade de reuniões, quantidade de alinhamentos que teria que ter. E isso foi muito facilitado através do Money Vibe, né? Então, uma solução demoraria meses, foi criada em uma semana com todas as configurações, né? E refinamentos que foram feitos dentro do Money Vibe, né? Então, a gente cria uma solução e vai aperfeiçoando ela até que chegue, de fato, naquele aplicativo ideal para nossa necessidade. Tá? Uma outra solução muito legal também, pessoal, são os agentes da Money.com. Então, aqui, basicamente, dá a possibilidade de qualquer equipe criar seus próprios colaboradores, né, dentro da empresa. Então, é uma solução muito bacana, que a gente pode, por exemplo, criar especialistas em diferentes processos internos que a gente tem. Então, pode ser desde um agente de SDR, por exemplo, para qualificar os leads, até um que vai fazer pesquisas e trazer e gerenciar tarefas. Né? Então, entender como é que está um projeto e automaticamente iria alocando a pessoas específicas, né? Ou identificando riscos que eu tenho no projeto e já automaticamente também podendo informar os gestores sobre essa questão. Então, algo muito bacana que qualquer pessoa pode criar e guiar muita produtividade, né? Então, afinal de contas, a gente está otimizando muitas vezes as atividades de um profissional inteiro, né, através de um único agente. Então, isso pode ser utilizado para parte do CRM, no Work Management, no Service também, ou no Money Dev. Cada um produto específico. E isso mostra a gama de possibilidades que a gente também tem nessa configuração que a gente pode ter com um agente de IA, tá? Dentro da Money.com. Então, é muito bacana e também eu vou deixar o Felipe falar um pouco mais sobre essa questão. Boa. É, vamos lá, até para dar um contexto, não sei quem que lembra, há um ano atrás, mais ou menos, a Monday começou a lançar funcionalidades de IA nas colunas. Então, eu tinha lá extrair texto, otimizar, fazer algumas coisas ali. Então, vamos pensar que o agente é como se fosse a evolução disso, porque ali eu poderia dar alguns comandos de IA para uma coluna, olha, extrai um texto, se eu receber uma coluna de arquivo aqui, né, depois eu crio outra coluna, e dá outro comando e faz outra coisa, e aí começa a ficar complexo. Então, acho que aquilo foi o pontapé inicial, né, dessa ideia, e o agente hoje ele consolida. Então, primeiro, a Monday vai trazer uma biblioteca de agentes já pré-setados aqui, como vocês puderam ver no vídeo. Deixa eu dar um play aqui de novo para ele ficar rodando. Então, você tem aqui para as principais áreas, então, marketing, RH,
né? Ele já vai ter uma ação pré-definida aqui, né? Mas ele vai ter a possibilidade também, aqui no finalzinho, de você criar um agente específico. E aí é aqui que eu acho que está o mais legal. Obviamente, você vai conseguir aproveitar bastante os recursos, né, que a Amanda já vai trazer, mas pensa assim, cara, eu tenho um procedimento aqui na empresa que eu tenho arquivos que de referência, né? Então, às vezes eu já tenho um PDF dizendo como que é o procedimento para fazer alguma coisa, e aí eu posso dar esse contexto para o agente. Então, eu pego esse arquivo, falo, olha, o seu trabalho é fazer uma análise de candidatos, mas quando você fizer essa análise, você tem que levar em conta, por exemplo, esse documento aqui, que é a guia de boas práticas, o que que é bom, o que que não é. Então, você vai montar um agente com as características da sua empresa, né, do seu processo ali, e você vai conseguir que ele execute esse trabalho. Então, o agente ele é mais do que uma automação que você fala, ó, quando chegar um status, detecta o sentimento, por exemplo, que era o que a gente tinha antigamente, né? É positivo, é negativo. Então, ele não está tão superficial assim, ele consegue te dar um resumo, fazer uma análise. Fala, olha, com base no que eu tenho aqui de informação, por exemplo, de uma análise de um currículo, faz sentido essa informação, não faz sentido, com base no que você deu de insumo para ele, treinou e disse qual que era a limitação e capacidade dele. Então, ele tira esse trabalho que não era 100% manual, mas ele era um manual que dependia da nossa análise, né? Então, aquela coisa analítica que você tem que parar, olhar, fazer e tal. Então, era uma coisa manual, mas que dependia de uma análise, assim. Hoje você vai conseguir fazer isso com um agente. Então, você treina ele e, né, capacita ele ali com as informações e depois você solta ele para executar esse trabalho para você, tá? Inclusive, a gente já vai ter spoilers disso conectado com workflows já já, mas eu não vou me adiantar. E mais um ponto legal, né? Que você consegue olhar para, mais uma vez, todas as áreas da tua empresa, né? Então, já esse produto já é novo e ele já teve evolução, gente. Então, assim, você pode olhar o RH, vai ter um agente, o marketing pode ter outro, o financeiro outro. Então, assim, é para realmente te ajudar, é um assistente, é alguém que vai trabalhar ali realmente a teu favor. Então, e fora que é bem bonitinho, né? Olhando assim. É, Imagina ter um coloridinho desse. Bem legal, bem legal. acho que uma curiosidade também, né, Ana? Esses agentes aqui, a gente está falando de forma solta, mas se a gente olhar para o CRM, a gente tem agente de voz também, né? Então, a gente vai ter uma solução de telefonia mais para frente, um agente que vai fazer ligação, inclusive, tá? Então, isso começou primeiro fora do Brasil, tá? Agora eles estão trazendo um agente que vai falar em português com o pessoal. Então, aquelas cold calls que a gente faz de qualificação, de prospecção, então você vai conseguir treinar o tom que esse agente tem que ligar, tem que falar, que palavras ele pode utilizar ou não utilizar. Então, isso também é também uma evolução. Acho que nesse exemplo aqui, nesse carrossel, não tem um de voz, mas ele é mais específico do CRM, mas sim, a gente vai ter até esse nível de agente, né? Então, não só um agente que executa um trabalho, mas um agente que pode falar por você, né? Com o tom e o perfil ali da sua empresa, tá? Perfeito. Já tô vendo o pessoal da Players aqui me chamando no Teams falando, eu quero um agente para mim. Vai ser bem legal isso, hein? Vamos lá. Depois a gente a gente faz um outro webinar aqui falando de caso aqui que a gente fez dentro da Players para vocês verem como é que ficou. Muito bom. Boa. E o próximo, último, não menos importante, eu me identifiquei porque quando a gente fala orquestrar o trabalho, eu acho sensacional porque tem muito a ver com o meu dia a dia de trabalho, né? Então, a gente falou aqui de três produtos muito importantes de inteligência artificial, cada um deles com a sua particularidade, e no final, o Monday Workflows ele vem para orquestrar tudo isso. Então, você imagina, né? Agentes, criação de fluxos, os apps, tudo ligado, tudo conectado, tudo totalmente integrado. Então, no final do dia, quando a gente fala de Monday, todos, quando a gente cita CRM, Work Management, Service, Dev, a gente está falando cada vez mais de facilitar o dia a dia de quem utiliza. E o Workflow, quando a gente fala aqui de Monday Workflow, é exatamente fechando essa questão esse tema de inteligência artificial, né? Então, tudo que a gente tiver ali, a gente estiver conectando com os outros produtos, Vibe, SiteSeek, Agents, o Workflow, ele vai juntar tudo, orquestrar, deixar bonitinho e, de fato,
fazer tudo funcionar na mesma medida, né? Então, é bem legal. A gente está falando ali de uma estrutura no code. Então, isso assim, quem não entende, quem não é aprofundado, quem não é dev, isso é muito legal. Então, a gente continua falando ali totalmente integrado com todos os dados, né? Então, todo o contexto que você tem ali dentro do teu ambiente, ele vai conversar, ele vai estruturar. Então, assim, para mim, literalmente, a gente deixou por último, mas não menos importante, mas porque ele está orquestrando tudo, tá? Conta um pouco mais aí, Fê. Boa. O workflow em si, ele não é novidade, né? Então, aqui a sacada não é que a Monday relançou o workflow e nada disso, é que ela trouxe a IA agora sendo possível você utilizar a IA no workflow. Então, o exemplo aqui mais bacana, os agentes. Então, eu posso ter um agente de prospecção no início de um workflow, e aí, quando ele fizer, né, a prospecção dele, alimentar o teu quadro automaticamente, ele vai trocar o status ali e colocar aguardando aprovação, por exemplo. E aí eu tenho, de fato, um recrutador olhando ali, fazendo assim, um pente fino do que o trabalho que o agente já fez para você, falando, cara, eu quero aprovar esse daqui não, enfim, do que ele aprovar, aí já até o spoiler que eu dei lá, um agente de ligação, esse agente vai entrar em contato e fazer uma ligação, por exemplo. Aí, enfim, aí você define, eu quero só uma ligação para, olha, né, parabéns, você foi aprovado para a próxima fase, não sei o quê, tal, tal, tal. É, né, preciso coletar algumas informações, não sei o quê, bater horários, né? Então, enfim, ele pode ter integração aqui com calendário, consultar agenda disponível e enfim, fazer algo, né, um workflow bem personalizado. Então, esse trabalho que você teria ali, né, nesse caso de RH que eu dei como exemplo, de fazer tudo isso manualmente, você tem o controle do que ele está fazendo, então você, né, tá olhando o que vai ser aprovado, o que vai para frente e o que não vai, mas ele otimizou muito o seu trabalho manual ali, né? Então você meio que está apertando o play, deixando ele executar, olhando e falando, cara, beleza, é isso aí que eu quero, deixa eu fazer minha outra atividade aqui. Então a IA, ela veio, até um tempo atrás, esses dias eu vi uma análise que eu falei, cara, muito, muito interessante. A IA no começo falava, a IA vai tomar o trabalho da gente, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Na verdade, ela não está tomando o trabalho da gente está trabalhando mais, porque ela está fazendo as coisas menos importantes e está liberando o nosso espaço para que a gente faça aquilo que é mais relevante para a nossa empresa, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, né? Então, o tempo que eu vou perder para qualificar alguém, eu não estou perdendo meu trabalho por causa disso, mas eu estou ganhando produtividade que agora eu faço, de repente, com mais qualidade isso. Então, eu acho que essa é a sacada, né? Isso daqui vem muito para somar aqui no nosso dia a dia, tá? Ponto importantíssimo esse, hein? Sem dados a gente não consegue usar nada disso aqui, então a gente precisa sim de uma pessoa ali imputando os dados, fazendo tudo acontecer. Então realmente veio para facilitar para a gente olhar para outras coisas, isso é muito importante. Muito bom. Boa. Aqui, pessoal, nós temos, né? Então, talvez algumas pessoas já estão familiarizadas, já apareceu essa abinha lateral aí onde o mouse está passando, mas para quem ainda não chegou, tá? A Monday está funcionalidades gradativamente na conta das pessoas como um todo, tá? Então, não temos uma data fixa, olha, até, né, final do mês está tudo liberado, não temos essa informação, mas o que nós temos é que está sendo liberado gradativamente ao longo do ano. Então, na nossa conta, por exemplo, os agentes, eles estão ali como em breve, né, solicite acesso antecipado, então até para a gente, que é parceiro que recebe as coisas um pouquinho antes para testar, para se preparar, nós também estamos nessa fila, tá? Então tenham paciência, vai chegar para todo mundo, mas está chegando. Então, para quando liberar, por exemplo, você vê o botãozinho do Sidekick, ele já vai estar liberado, né? O Vibe também. Então, o ponto que vocês talvez, né, queiram conversar com a gente é, cara, o que isso impacta para mim? É liberado, mas tem algum custo? Não tem? Então, a Mandy, na precificação dela, ela tem a questão de créditos de IA, né? Então, o Vibe, por exemplo, você tem uma precificação que ela é por aplicativo publicado, e dependendo da ação que ele está fazendo ali, se ele está, né, consumindo créditos de IA ou não, você precisa ter essa cobrança. Então, depende muito da aplicação. Mas aí, acho que esse papo, né, se alguém tiver dúvida, curiosidade, a gente na sequência aqui vai ter um formulário para vocês responderem, se quiserem que a gente entre em contato com vocês, e a gente pode, enfim, se aprofundar nesses temas, nesses assuntos, tá? Mas é aqui que vocês vão encontrar, né,
a IA. E lembrando, né, só reforçando que antigamente, principalmente, Sidekick era uma coisa a nível do seu quadro, então ele só entendia o contexto do que estava no seu quadro, e com essa atualização, agora ele entende o contexto da sua conta, né? Então, eu acho que é um ponto para reforçar bastante ali, que tanto ele, quanto o Vibe, quanto o Workflow, você vai conseguir fazer coisas ainda mais avançadas, porque ele não está limitado num quadro apenas, né, num processo apenas, ele tem o contexto de todo o trabalho da sua conta. É isso, pessoal. Acho que conseguimos passar por cima dos conteúdos que vimos em Praga, trouxemos para vocês do ponto de vista aqui do comercial, do ponto de vista do nosso engenheiro de soluções. Então, acho que agora podemos ir às perguntas. Tem algumas perguntas aqui no chat. De qualquer forma, nós soltamos umas enquetes ao longo do nosso momento aqui. Vocês responderam. Obrigada. E fiquem à vontade para escanear o nosso QR Code. Ali a gente tem um formulário, como o Fê falou, e aí ali vocês também podem compartilhar um pouco mais aos mais acanhados. No nosso chat aqui temos algumas perguntas, alguns comentários. A Marta Ramos falou que já pediu a liberação da função de agentes e está ansiosa para testar. Então, assim como a Ana acredita que os A-players estarão ansiosos para testar, é isso, estamos todos. O Carlos nos perguntou se temos como fazer um treinamento básico dessas novas ferramentas. E com certeza, uma ideia muito legal. Ana, Bruno, Felipe, comentem. Isso aí. Boa! Temos sim, tá? Então, como a Marcela falou, escaneia aqui o QR Code, já coloca lá teu pedido, mas sim, com certeza, tá? Não só esse de IA, como também outros produtos, né? Então, a ePlayers faz isso muito bem feito, inclusive treinamentos. Vai deixar aí o teu time redondinho para poder utilizar da melhor forma os produtos da Monday, tá? Então, sim, já estamos aptos para fazer os treinamentos. Muito legal. O Anderson comentou ali que estão liberando IAs para uso, porém é pago por qualquer coisa que fizermos. Disse que estava olhando que foi liberado alguns créditos. Sim, pessoal. Isso, olha só, a gente tem alguns créditos liberados inicialmente, né, até para fazer toda a parte de teste. E depois a gente trabalha com lógica de pacotes de créditos, tá? Mas cada ação, cada solicitação ali, de fato, feita através do Sidekick, por exemplo, isso é contabilizado um crédito, digamos assim, e a gente pode entender, tá, com vocês depois o aumento disso. Então é muito importante a gente ter esse elemento, entender a necessidade de vocês e a partir disso entender qual plano vai se encaixar melhor nessa realidade de créditos, tá? Dentro dessa lógica da Mandia. E até fazendo um parênteses, né? Eu sei que a gente tem hoje, se entrar no Google, tem IA, você tem ChatGPT, você tem, né, ele gratuito, mas a gente sabe que as versões gratuitas elas entregam um pouco para a gente. Então aqui a gente está falando que a Monday está consumindo as melhores versões desses modelos de IA que tem no mercado, né? Então desde geração de imagem, tarefas, então é como se você estivesse comprando um pacote com a versão paga do mais top de todos esses modelos, só que ele já está embarcado com o contexto e trazendo segurança para você. Então, assim, de fato, é um custo que eu vejo que é super relevante e super, é assim, dentro do nada que extrapole, sabe? Então, acho que tá super ok essa questão de cobranças ali, mas obviamente, né, faz total sentido a gente apoiar vocês no entendimento de qual pacote contratar, né? Então, não preciso sair comprando o pacote, né, Ultra Plus ali de repente, né, conversa com a gente ali que a gente entende com vocês, olha, acho que para a tua necessidade, para o teu volume de dados, esse pacote aqui é o adequado. E aí você também contrata algo que vai fazer sentido para a tua realidade. É, E até dentro também dessa lógica, até utilizar da melhor forma também, né? Então pode vir conversar com a gente antes de fazer o teste, que aí a gente troca uma ideia, né, do melhor aproveitamento dos teus créditos ali. Eu acho que isso é importante também, né? Então, de repente, a gente com mais conhecimento ali, a gente pode direcionar para você ter uma melhor experiência. a gente tem também lógicas aplicadas para o plano Pro, né, que tem uma limitação um pouco maior em relação a crédito e tudo mais, e uma outra aplicada para o plano do corporativo. Tá? No corporativo, então, a gente tem mais créditos disponíveis, mais produtos também disponíveis de forma nativa ali dentro do plano Enterprise. Então, também a gente tem boas vantagens no plano corporativo com relação a IA. Tá? Então, além de todas as outras, né, que a gente já conhece, algumas pessoas já conhecem, a gente também tem bastante coisa
nova e inclusa dentro dessa lógica para IA também. E o Perfeito. Anderson fez mais uma pergunta ali, né? Isso, eu Sim, ia pode perguntar utilizar, para Anderson. garantir que respondemos a pergunta do Anderson, se os créditos que estão disponíveis podem ser utilizados sem custo. Podem sim. Se estiver disponível ali para utilização, pode utilizar. Sem custo. Muito bom. Já estamos recebendo as perguntas de vocês aqui no nosso formulário. Todos vocês serão procurados. Importante que o nosso webinar foi totalmente gravado. Então, estaremos disponibilizando isso no nosso canal no YouTube. Vocês, inscritos que puderam acessar o webinar, estão aqui conosco, receberão o link. Aqueles que se inscreveram não puderam estar conosco, receberão também. E aí estará disponível na íntegra para todos. Tem só mais uma Se pergunta do Fernando quiserem. ali no questionário ali. Acho que esse o Felipe pode responder para a gente. Boa. Vou debater Sim, aqui. estava lendo aqui, né? Consigo Uhum. conectar a Amanda com outras plataformas, como os MCPs de mercado. Informação importantíssima, Fê. Sim, a Amanda ela já está preparada ali com o MCP, né? Então, se você utiliza, né, Cloud ou qualquer outra ferramenta ali, você fala, cara, eu quero, né, utilizar essa ferramenta e consumir os dados, sim, é possível a conexão, tá? Então, se precisar, entre em contato aqui com a gente, mas é totalmente possível consumir os dados da Monday através da sua IA específica aí que você está utilizando também. E não só consumir, tá? É consumir e aplicar. Então, a gente tem exemplos da própria Monday ali, que ela tem um específico ali que ela usa para um cenário e ela executa, né? Cria quadros, tarefas e tudo mais. Então, é totalmente liberado e seguro. Quero deixar um comentário particular meu aqui. Adorei ouvir os dois casos de uso que o Bruno trouxe. É muito bom também para a gente entender as possibilidades e para os nossos clientes que estão aqui conosco também conseguirem enxergar além do segmento deles, além da forma que eles já utilizam, tudo que é possível a gente fazer dentro da Manda e às vezes a gente fica focado no nosso dia a dia e é legal poder ver essas possibilidades todas. É isso, pessoal. Muito obrigada. Respeitamos o nosso tempo, respeitamos o tempo de vocês. Foi muito legal tê-los conosco. Estaremos mandando notícias, estaremos mandando e-mail. Nosso time comercial está totalmente disponível para vocês. Nos procurem, vocês serão procurados. E é isso. Um bom restinho de semana. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.